Signo de Sagitário, leitura atemporal. Vamos ver quais são as mensagens e orientações do tarô para os sagitarianos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lucélia Oshiro e na descrição do vídeo tem o meu site para você dar uma olhadinha nos serviços disponíveis. Vamos lá, Sagitário, uma energia geral para os seus próximos dias. Uma energia geral, qual é o arcano maior que vem conversar com vocês? E a gente tem a carta do mundo. O mundo fala sobre finalização de capítulo, um fim de um capítulo da sua história. Então é um encerramento de fase, um encerramento de ciclo, mas de uma forma muito positiva, você comemorando essa finalização, comemorando uma nova fase que está chegando, que está por vir. Você aprendeu o que tinha que aprender, você passou pela roda da vida, digamos assim, e agora você está fechando esse círculo. E agora você vai criar uma nova coisa, começar uma nova etapa, seja no relacionamento, ou seja num novo relacionamento, seja num novo trabalho, ou seja uma nova fase do seu trabalho. Então aqui é um sentimento de gratidão e uma sensação também de integração, quando juntou as peças e agora tudo fez sentido e agora eu vejo o quebra-cabeça, ok, contemplo o quebra-cabeça montado e tá bom, agora vamos começar um outro quebra-cabeça. É alguma coisa nesse sentido. E olha só quem a gente tem no fundo do deck, o Mago, que fala de você já estar pronto ou já está com um pezinho nessa próxima iniciativa, tá? É muito bom, que Sagitário não fica parado, né? Já terminou uma coisa, já emenda uma nova coisa aqui. Bom, o que temos com o Tarô dos Anjos para Sagitário? Vamos de mensagens do Tarô dos Anjos, 3 cartas, 9 de terra, valete de ar e o mago. Gente, de novo, né? O mago no fundo do deck, o mago de novo aqui. Então, não tem como fugir, Sagitário, você vai começar uma nova história. É bem diferente, provavelmente, daquela que você já veio escrevendo até então. O 9 de terra, Sagitário, me fala sobre um certo descanso. 9 de terra é quando a gente pode aproveitar um pouco a vida, usufruir os resultados, né? Se permitir alguns pequenos luxos, degustar os frutos da vitória, né? Os frutos da sua colheita. Porque aqui, 9 de terra, teve sim colheita. Então, você pode aproveitar um pouco mais, se permitir aproveitar a vida, sei lá, viajar um pouco, descansar um pouco, ir no restaurante mais bacana, né, ou que você estava querendo já há muito tempo. Então fala de você se permitir esse mimo, essa autoindulgência, tá bom? Até porque você está finalizando um ciclo, então comemore isso. Comemore, nem que for você, nem que seja você com você mesmo, ou sei lá, se você quiser convidar amigos, convidar parentes, mas é um momento de você celebrar essa sua conquista pessoal, essa sua vitória, de você firmar isso internamente, colocar essa finalização de ciclo como se fosse um evento memorável, marcar isso em você, né, no seu ser, na sua alma. Nem que você vai sozinho comemorar tal coisa, tá? Se você tiver com quem compartilhar, melhor, mais legal, enfim, mas senão você faz um pequeno ritual de finalização para marcar essa vitória, para marcar essa fase de superação talvez, ou de aprendizados vividos, e aí você se permite esse momento, né, de transbordamento, de felicidade mesmo, mas que é algo mais intimista. Não vejo você fazendo uma grande festança, um oba-oba, não. É algo de
de mais intimidade, né? Como se fosse um momento eu lá tomando um vinho, né? Comemorando as minhas superações, rememorando como foi até aqui, agradecendo a Deus, a espiritualidade, ao meu anjo por me guiar. Enfim, eu vejo você fazendo esse tipo de, né, de agradecimento e de ritual para fortalecer essa vitória e para marcar realmente, colocar isso como um marco. Para algumas pessoas, talvez foi uma fase um pouco difícil, sempre vai ter dificuldades, né? Mas não tome isso como, ai, vou colocar uma pedra nisso, né? Não, né? Coloque algo, coloque flores de agradecimento nesse túmulo que ficou lá, que está acabando, nessa coisa que está finalizando, tá? Como se fosse assim, tá? Algo finalizou, por mais difícil que tenha sido, coloque uma coroa de flores, né, de reverência, de gratidão, mesmo que não tenha terminado tão legal assim, tá? Se a gente pode estar falando de um relacionamento, pode estar falando de uma coisa de trabalho, mas para a maioria eu vejo que foi uma despedida ou uma finalização amena, pacífica, natural, né? Muito harmoniosa, tá bom? Valete de ar fala sobre desafio, tá? Desafio, né? A Sagitário é bom de lidar com desafio, então é o centauro, né? Nada pode te abalar, Sagitário. Então, o Valete de ar está falando sobre você vai se deparar, ou você pode se deparar com uma informação desafiadora, e talvez isso faça você recuar, ou faça você se sentir inseguro, ou faça você questionar algumas coisas. Porque às vezes alguém fala alguma coisa de um modo meio estúpido, meio indelicado, e isso traz um impacto. Então, às vezes, não é nem o fato em si, nem é a fala, a conversa propriamente dita, mas o modo como aquela pessoa falou, ou você não esperava isso daquela pessoa. Enfim, tem alguma coisa que chega para você, alguma conversa, alguma mensagem, alguma informação ou algum comunicado que pode te trazer um certo baque, vai te impactar de alguma forma, mas não deixe isso mexer com a sua estabilidade ou a sua segurança emocional. Não deixe que isso faça você duvidar de todo o processo, duvidar do caminho, duvidar da sua força ou das suas competências, da sua capacidade, tá bom? E o mago fala que assim, cara, você tá pronto para começar uma nova história. Então não deixe que ninguém diga o contrário. Não deixe ninguém te colocar para baixo, porque o mago, ele tá começando. Ele sabe já como fazer. Ele não precisa do aval ou da aprovação das outras pessoas. Ele vai e faz, simples assim. Você está pronto, você tem recursos e capacidade para manifestar o que quer que seja. Se você teve uma inspiração, teve um insight, teve um sonho, é porque você pode realizar. Deus não coloca um sonho, um desejo no nosso coração que a gente não é capaz de realizar, tá bom? Às vezes a gente é que duvida da gente mesmo, né? Bom, o que mais, Sagitário? O que mais temos para vocês? 10 de ouros. Não bastasse o 9, a gente tem o 10. Então é realmente muita evolução aqui, evolução no nível da matéria. Eremita. E o 9 de paus. Dez de ouros me fala de contação de histórias. Nesse deck aqui, você contando
as suas histórias, contando a sua história de superação, contando as suas experiências de vida, seja para um grupo de crianças, seja para um grupo, sei lá, se você faz um voluntariado de contação de histórias, de repente em uma instituição, em hospital, enfim, ou palestra inspirando pessoas, né? Palestra para mulheres, palestra para empreendedores, sei lá o que, né? Mas eu vejo você falando para muitas pessoas, contando histórias, seja conto de fada, se for criança, ou seja, contando a sua história, passando a sua experiência adiante, mas eu vejo você, né, lidando com com um grupo grande de pessoas, seja dinâmicas de grupo, seja palestras, né, grandiosas, tá? Então, isso tá sim na sua energia. Se você pensa em fazer isso, está super aberto. O eremita fala que você tá no caminho certo, mas talvez você precise de um certo recolhimento interior para você ter esse centramento, de ter mais autoconfiança. Em geral, Sagitário é um signo que é autoconfiante, mas aqui eu vejo que como você está lidando com muitas energias, você tem que estar muito forte internamente e espiritualmente fortalecido para lidar com essa galera que vai ser desafiador. Então você precisa desse momento de pausa, de recolhimento, de centramento, de reconexão com o seu eu superior para dar conta dessas demandas que estão vindo. Porque é como se você fosse ficar em evidência e aí você tem que... Sabe quando a gente se expõe? Por exemplo, um artista, uma celebridade, né, que vai lidar com muitas pessoas. Ela tem que estar internamente muito forte, porque vai lidar com... Vai vir pessoas bacanas, mas também vai vir haters, vai vir críticas. Quanto maior a exposição, quanto maior a responsabilidade, maior a exposição também, maior a quantidade de pessoas que vão vir, às vezes, encher o saco, tá? Então, para que isso não dê errado, você tá indo para um lugar de mais visibilidade. Só que para que isso dê certo, você tem que estar centrado, porque senão você vai se isolar, você vai se fechar e você vai recuar, né? Tipo, tô com medo de todas as críticas, tô com medo do que as pessoas vão falar, tô com medo, né, do que o chefe vai falar, tô com medo, enfim, tem muito medo aqui. O que começa numa boa, depois vira um recolhimento. Então, para que isso não aconteça, você tem que usar o lado positivo dessa energia do eremita, que é a sabedoria e o conhecimento que você tem, mas a sabedoria espiritual, tá? Estar conectado a algo maior do que você mesmo. Até para a fama não subir a cabeça, entende? Gente, está muito específica essa leitura, né? Claro que não vai ser para todo mundo, mas vai adequando no seu contexto, tá? E o 9 de paus fala de, né, vai ter desafios? Vai, porque vai dar medo, vai, tá? Você vai sentir que tem pessoas contra você? Sim, porque vão ter críticos. É isso, tá? Oráculo da Lua. Mas, né, o que o 9 de paus aconselha? Aguenta, continua, persista. Se você tá nesse caminho, se você tá nessa posição, se você conseguiu isso, foi por merecimento. Então, não desista. Porque assim como tem pessoas que não gostam, né, tem os haters, também tem aqueles que gostam, tem os seguidores, tem as pessoas que te apoiam. Então, se você for pesar os prós e contras, tem mais prós do que contras, tá? Oráculo da Lua. Oráculo da Lua. Você e quem você ama estão em segurança. Talvez você esteja numa posição de evidência, alguma coisa, talvez uma exposição
às vezes política, às vezes que te coloca num sentimento de insegurança. Será que eu estou arriscando a minha integridade, a minha família? Mas aqui está falando de que você e quem você ama estão em segurança, tá? É lua nova em Câncer. Então eu vejo também novidades em relação à sua família ou à sua casa, à sua moradia. De repente você melhorando o seu espaço físico, melhorando a segurança do seu lar, o conforto do seu lar, talvez indo morar num bairro mais seguro, né? Também está favorável aqui para quem está buscando isso. E um resultado positivo para todos é esperado. Energia de Libra. Libra fala sobre harmonia, harmonia entre as partes, equilíbrio, né? Equilíbrio do dar e receber, equilíbrio das pessoas com quem você convive. Então, eu vejo que, embora tenha sempre alguém que vai estar a favor e contra, isso não vai te abalar, tá? Isso não permita que isso te abale. Mantenha a sua harmonia interna, tá? Mensagem final, uma frase de afirmação para vocês. Uma frase para os sagitarianos, vem com 3 de paus. Eu tenho a energia que eu preciso para realizar os meus objetivos. Eu tenho a energia que eu preciso, eu tenho a energia necessária para realizar meus objetivos. Eu falei, nada pode te parar, Sagitário. Você tem energia, você vai realizar seus objetivos, falando bem ou falando mal, mas falem de mim. É assim, não é? Então tá bom. Bom, e agora você pensa numa questão bem específica, um problema, uma área da sua vida, alguma coisa que você queira saber, faz uma pergunta, mentaliza, e eu vou trazer uma mensagem do tarô para essa sua pergunta que você está mentalizando, ok? Bom, para essa questão que você está colocando, nesse momento a resposta não pode ser dada, tá? Sinto muito. Por quê? Porque essa pergunta ou essa questão que você está trazendo, ela está enviesada. Reflita sobre essa pergunta. Reflita sobre essa pergunta, reflita sobre isso que você está questionando, sobre isso que você está em mente. Talvez você tenha que revisar isso que você está pensando, tá bom? A pergunta não é exatamente essa, ou o caminho não é exatamente esse, não é bem isso que você queria perguntar, tá bom? Então é isso, Sagitário, espero que essa leitura tenha sido útil, muito obrigada pela escuta e caso você deseje, venha fazer um mapa do autoconhecimento. Se você quer entender um pouco mais seu propósito de vida, seu destino, o que você veio fazer afinal de contas nesse planeta. Ou então se você já tem clareza sobre isso, mas a vida está meio embolada, como se você estivesse na roda do hamster, então a mesa radiônica te ajuda a sair desse processo repetitivo. Mas se você já está em evolução, mas você chega num teto limite que você não consegue avançar, como se você estivesse nadando, nadando, nadando e morrendo na praia, então a constelação sistêmica te ajuda a desemaranhar o fio da vida para possibilitar que você vá mais longe em termos de sucesso e prosperidade, tanto material quanto sentimental. Bom, é isso, Sagitário. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, salva para assistir mais tarde, para reforçar as energias que estão nesse vídeo. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo.